Vocês estão prontas, crianças? Chegou a hora da review que todo mundo pediu desde que eu comecei a fazer esse quadro. Segurem firme em suas xícaras de mijo, pois chegou a hora de fazermos a review de Nanatsu no Taizai o que não? Ventuário. A review hoje é de Ventuário. Ah, Ventuário. É a minha parte favorita de Jojo. Então, antes de começar, eu só vou dizer que, assim como Keanu Reeves, todos vocês são de tirar o fôlego por ter escolhido esse anime. E, como muita gente conhece, eu vou me permitir dar um pouco mais de spoiler que o usual. Mas se você nunca viu Jojo e o YouTube te jogou aqui porque ele faz essas coisas, não se preocupa. Eu vou tentar te convencer a ver, e se você decidir no meio do caminho que o anime não é pra você, eu vou jogar uma recomendação que é parecida, mas um pouco melhor estruturada. Então, por favor, fica aí. Beleza! As Bizarras Aventuras de João Chorilo. O que é esse anime? Começando com uma pergunta complicada. Jojo é um anime baseado num mangá de mesmo nome feito por esse mano aqui, chamado Hirohiko Araki, desde a época que Legião Urbana tava lançando a Que País é Esse? E é uma publicação que continua firme e forte até hoje no Japão, sendo, com todo mérito, uma obra que marcou seu lugar na cultura japonesa e na história do mangá. São quantos anos de publicação? Isso, mais de 30 anos, cacete. A melhor forma de descrever Jojo é falando que é uma aventura estranha. A história começa num contexto e algum tempo depois já mudou tudo. Ela começa na Inglaterra do século XIX contando a história de Jonathan Joestar, um rapaz muito gente fina, apelidado de Jojo, e que vivia uma vida feliz. Até que o pai dele adotou um moleque chamado Gil Brando que não era tão gente fina. O momento definitivo de vilão dele é que ele queimou um cachorro vivo. Não precisava de mais nada. Depois disso, acontece uns bagulho meio louco e a história descarrilha pra uma parada muito estranha. O Gil vira um vampiro bonitão e imortal e ele acaba matando o Jonathan pra pegar o corpo dele. Ele vai lá com a cabecinha dele, decapita o Jonathan e coloca ele no lugar da cabeça dele. Eu disse que era estranho! Depois disso, a história segue dividida em arcos, com os descendentes do Jonathan no papel de protagonista e geralmente o Gil ou algum capanga dele dando um jeito de ferrar com ele. É uma briga de galo familiar que atravessa gerações. E essa review é sobre esse arco em específico. Pra ir um pouquinho mais rápido, eu decidi que eu vou tentar explicar cada um dos arcos que vem antes em uma frase. Phantom Blood! Gil acaba com a vida de Jonathan. Battle Tendency! Gil tira férias, neto do Jonathan enfrenta guerreiros antigos pelados. Stardust Crusaders! Neto do Jonathan e neto do Jonathan fazem uma excursão até o Egito para açucar o Gil. Diamonds Unbreakable! Filho ilegítimo do neto de Jonathan joga Persona 4. PS, David Bowie tem um fetiche estranho por mãos decepadas. E depois desses 4 arcos vem Ventuário, um arco pro qual você pega tudo que aconteceu antes e joga fora. Ou melhor, quase tudo. Ventuário é uma daquelas histórias que não é filler, mas é bem independente da história original. O que, vale lembrar, não necessariamente traduz em uma história ruim. É o mesmo caso, por exemplo, que Digimon Tamers. E quem assistiu aquilo sabe como é Tamers em relação aos outros Digimon. Mas voltando, como eu disse, quase nada daqui importa para Ventuário. Para entender esse arco, você só precisa de 2 informações principais sobre Jojo. 1. Algumas pessoas têm um poder chamado Stand e sempre lutam com ele. Stand são esses espíritos com design estranho aqui. Eles geralmente não podem ser vistos por pessoas normais e para você ser um usuário de Stand, você tem que ter algo a mais dentro de si. O que vai desde coragem até uma flecha que te dá Stand ou te mata. Depende. Cada Stand tem uma habilidade especial e o usuário costuma ter pleno controle sobre ela. E 2. O Jojo, que é o protagonista de Ventuário, Giorno Giovanna, é filho do Gil no corpo do Jonathan. Depois de ter roubado o corpo do Jonathan, o Sr. Vampiro teve uma noite de Netflix e relaxada com uma mulher e acabou engravidando ela antes de sumir pra sempre.
Então, na teoria, o Giorno vem de uma união de 2 pais e uma mãe. É legal que na teoria ele tem 3 pais, mas na prática nenhum criou ele. Mas o importante de se notar é que o Giorno acaba sendo nada mais, nada menos que o filho mestiço entre o primeiro protagonista da série e o grande vilão dela. E o nome dele traduz isso de uma maneira genial, porque enquanto todos os outros protagonistas têm nomes que podem ser abreviados em JoJo, o Giorno não, mas ele também não tem Dio no nome. O que ele tem é Giorno Giovanna. Mas aí que tá, em italiano esse termo, Jojo, tem a mesma sonoridade que as palavras Jojo e Dio. Ou seja, ao mesmo tempo que Giorno é os dois, ele não é nenhum. Isso é muito incrível! Desculpa, empolguei. Mas tudo bem, eu já introduzi demais. Agora nós vamos falar da história de Ventuário, porque o Araki quis! A história de Ventuário é a mais independente dos arcos de JoJo, mas ela consegue ser interessante pelos próprios méritos. A trama se passa no ano de 2001 na Grande Itália, sabe? A terra da pizza, da Gucci, de belas paisagens e de uma senhora máfia que controla tudo e vende droga pra todo mundo. Esse último é só no anime, isso com certeza não existe na vida real. E o nosso protagonista, o Dia Joana, não gosta de droga. Ele fez o ProErd, se engarou da câncer e o objetivo de vida dele é acabar com o tráfico. O Giorno cresceu quase que sozinho numa Nápoles cercada pelo crime, por droga e por corrupção policial. O motivo para isso sendo, obviamente, a máfia gigante que controla tudo. Máfia essa que tem nome de novela da Globo. Passione. A Passione comanda geral, mas em tudo existe concorrência. E um dia, quando o Giorno era criança, ele salvou um gangster que era inimigo da Passione. O mafioso era um cara que se preocupava mais em proteger as pessoas do que drogar elas para fazer dinheiro. Ele tinha o código moral de não vender droga para criança e mulher, e no meio do caos que o Giorno vivia, ele passou a respeitar esse cara. E um tempo depois, com 15 anos, o garoto já tem o projeto de vida dele: virar um gangster, derrubar o líder da Passione, virar um novo líder e acabar com o tráfico de droga. Bom que ele começou cedo, se o Giorno correr ele ainda se aposenta com 70 anos. Ah, mas nesse meio tempo, um dia, ninguém sabe porquê, o cabelo do Giorno ficou loiro e ele ganhou um poder maneirinho que tem umas joaninhas no mamilo. Mas enfim, o anime em si começa quando o Jotaro, um dos JoJos que foi até o Egito socar o Dio, manda o anão de estimação dele, que tem a voz do Eren, investigar o Giorno. O Jotaro tem um pouquinho de razão em estar preocupado, porque cacete, é o filho do Dio. Mas o Koichi vai lá, ele é furtado pelo Giorno, acontece uns negócios, eles têm que acabar se defendendo de um stand que quase mata os dois, e ele percebe que, apesar de ter a pior origem possível e usar métodos e ter morais questionáveis, o Giorno é uma boa pessoa, e que ele tá determinado a fazer a coisa certa. É lógico, ele não fala pro Koichi que ele quer entrar na máfia, mas o Giorno tá super disposto a bater de frente com a Passione e todos os mafiosos dela, que por sinal é tudo usuário de stand. Nesse processo, ele acaba sendo confrontado e lambido pelo Bruno Bucciarati. Ele é lambido e confrontado pela Mama Brusqueta. O Bruno é um capo, uma espécie de capitão da máfia. Mas, assim como o Giorno quer fazer, o Bruno entrou na Passione pra derrubar o regime da venda de drogas por dentro da gangue. Eles quase se matam numa luta, mas eles veem que os dois são gente fina e... Olha, você quer acabar com o narcotráfico? Eu também quero acabar com o narcotráfico. Vamos acabar com o narcotráfico juntos. Então, os dois fazem uma parceria pra colocar o Giorno na gangue, o grupo do Bruno crescer na Passione e juntos eles derrubarem o chefe e a venda de drogas por dentro. O Giorno passa no vestibular do crime, entra na rodinha do Bruno, eles acabam tendo que cuidar da filha do chefe, quase tudo dá errado e essa é a trama. Essa construção de enredo é muito interessante. Porém, conforme você avança a história, fica um gosto amargo porque eles esquecem de desenvolver alguns assuntos. O melhor exemplo sendo a origem do Giorno. Mas o motivo para isso é que ele e seu filho do Dio / Jonathan é mais uma escolha temática do que um elemento de trama.
Ou seja, não afeta tanto a história. E chega um ponto de Ventuário que o enredo em si é tão envolvente que você esquece desse detalhe. Mas daí quando você lembra, você fica chateado. Que particularmente foi o que aconteceu comigo. Mas essa negligência também pode ser vista como uma escolha interessante por parte do Araki, porque ele te leva a ver o Giorno pela pessoa que ele é, e não só alguém que é filho de um vampiro gostoso. E isso não estava no roteiro. No que se trata de progresso geral da história, Ventuário é que nem todos os outros arcos de Shoujo, sendo dividido em capítulos que geralmente contam uma luta ou história cada e duram de 2 a 3 episódios. Esse modelo dá uma progressão satisfatória para a trama, porque divide bem a ação e geralmente quando acaba um episódio, você fica ansioso para saber o que acontece. Ou, caso você tenha lido o mangá, como vai ser aquela parte animada. Porém, a trama em si também é como em todo o resto de Shoujo. É a parte mais fraca da obra. Furo de trama até dizer chega, gente que tá no lugar numa hora e depois some, personagens que saem da história porque sim, poderes que os personagens usam uma vez e nunca mais lembram, esse tipo de coisa. Mas, honestamente, depois de assistir 4 partes de Shoujo, você aprende que isso faz parte do pacote. E você também aprende que se o Araki consegue sustentar as tramas furadas, é porque os outros pilares que compõem Shoujo são bem fortes. Isso toca inclusive em algo que eu acho que é um ponto forte de Shoujo como um todo, a consistência de personalidade da obra. Independente do que está acontecendo na tela, seja o Jotaro socando um orangotango, Josuke consertando um espaguete ou Giorno sendo picado por um tijolo, você entende que o que você está assistindo é Shoujo. E isso é porque o Araki sempre mantém as marcas registradas da série. As histórias que fora de contexto ficam bizarras, as lutas com reviravoltas absurdas, os personagens estilosos vestidos que nem a Lady Gaga para uma premiação, as onomatopeias gritantes, as poses, sempre tá tudo lá. Não é que nem um shonen genérico que muda toda a personalidade de um arco pro outro. Ou seja, se você vai assistir Shoujo atrás de um anime com história coerente, você vai se arrepender. Mas, se você veio atrás de personagens cativantes e lutas incrivelmente boas, você veio pro lugar certo. Ah, e aqui entra o parênteses. Se você quer um anime envolvendo máfia e gente lutando com poder, mas com uma trama bem desenvolvida, assiste esse daqui. É muito legal, eu gosto bastante. Isso é inclusive uma observação interessante. Em comparação com as partes anteriores, Ventuário é o primo Tarantino da família em relação a sangue e morte. Claro, o Giorno enfrenta literalmente assassinos da máfia, que são treinados para matar. Mas é legal lembrar que no arco passado tinha gente que usava o poder do stand pra pegar dinheiro, e aqui tem gente pronta pra matar um trem inteiro só pra pegar 6 passageiros. Mas tá, agora vamos falar desses mafiosos que se vestem que nem pessoas normais. É, definitivamente. Eu tava com os meus mano lá na minha quebrada, chegou a passar e veio... Primeira coisa importante, tirando o Giorno, todo mundo tem nome de comida. Motivo? Não faço ideia. Eu sinto que, independente do arco, os personagens de Shoujo sempre são um ponto forte da série. O Araki cria personagens que são bonitos, ou que são interessantes, ou que te cativam de alguma forma. Mas, mesmo levando isso em conta, eu sinto que os personagens de Ventuário se destacam. Aqui é uma opinião pessoal minha, mas se tratando do grupo que é protagonista, o de Ventuário é o meu favorito da série inteira. E os vilões têm todo um toque especial de serem um grupo de mafiosos. Mas vamos uma coisa de cada vez. Os personagens principais são, junto com Giorno, os membros da gangue do Bruno Brusqueta, e eles são quase todos bem interessantes. O Giorno, eu já falei bastante dele, mas vamos lá. Ele é, o meu shoujo favorito, um menino de 15 anos, não muito expressivo, mas super sério e determinado a acabar com o tráfico de drogas. O Giorno também é inteligente e esperto pra um caralho. O moleque é a mistura perfeita de inteligência de livro e esperteza de rua. Como todo shoujo, ele sabe se virar quando tá lutando, mas ele é o único que baseia as reviravoltas absurdas em algum conhecimento teórico.
O motivo para a ardilosidade do Giorno é que ele sabe usar muito bem o stand dele. O stand do Giorno chama Gold Experience. Sim, eu vou usar os nomes originais porque eu quero e eu acho que o YouTube não dá problema em só falar o nome das músicas. Não dá, né? Deixa eu conferir aqui. O nome dele é Gold Experience! O Gold Experience tem o poder de transformar os objetos que ele toca em seres vivos. Isso vai desde musgo até peixe, cobra ou partes do corpo humano. E é legal que isso acaba delegando o Giorno para a função de médico da equipe. Se alguém perde uma parte do corpo, ele vai lá, pega uma pedra, pronto, acabou. Mas independente disso, o Giorno também sabe lutar. Ele é bem engenhoso usando o Gold Experience ou bolando um plano ridículo que quase sempre dá certo. Eu gosto muito do Giorno. Depois vem o Bruno Brusqueta. Ele é obviamente o líder do grupo dele. E é interessante notar que o Bruno é praticamente o segundo protagonista de Ventuauro. Você percebe isso nitidamente pelo tanto de foco que ele tem e pelo desenvolvimento que o personagem dele recebe. O Bucciarati é uma pessoa séria, responsável e com uma empatia de mãe. O pessoal que assiste brinca que o Bruno é uma mãe porque tem todo fundo de verdade nisso. O Bruno não é alguém que dá só ordem para os subordinados, ele se importa com todo mundo sob o comando dele. Exceto o Giorno, todo mundo do grupo é a gente que o Bruno tirou da sarjeta, deu uma segunda chance na vida e decidiu seguir ele por pura e espontânea vontade. Ele é um líder nato. Ele é o tipo de mafioso que o Giorno respeita. E sim, no complô dos dois, só o Bruno e o Giorno fazem parte do plano. Mas é aquilo, o pessoal tá na Passione mais pelo Bruno do que pela Passione. Então não faz muita diferença. O stand do Bruno Bisteca chama Sticky Fingers. Ele tem o poder de fazer zíper em tudo que toca e dá pra fazer todo tipo de patifaria espacial com isso. Daí tem o Abáquio, que é um ex-policial bem sério que odeia o Giorno só porque ele existe. É muito legal, o Giorno não pode nem respirar que o Abáquio já faz cara feia. Ele é o braço direito do Bruno e o stand dele chama Moody Blues. Ele tem um poder bem técnico. O Moody Blues consegue dar replay em coisas ou pessoas até um certo período de tempo, com o objetivo de entender o que elas fizeram ou o que aconteceu ali. É muito legalzinho. Daí tem o Mista, que a melhor descrição que eu consigo pra ele é que ele é o tipo de cara que você chamava pra comer um pastel. Ele é super gente fina. O Mista odeia o número 4 porque dá azar. Por algum motivo ele guarda a pistola roxa dele na cueca e o stand dele chama Sex Pistols. Eles são tipo uma famíliazinha e o poder deles é redirecionar os tiros do Mista. Tipo, ele pode atirar num pistol ou mandar um deles com a bala e eles mudam a direção do tiro. É muito útil. O Narance é um garoto de 17 anos que parou de ir pra escola quando ele tinha 10. O menino não é muito inteligente, mas ele tem um coração do tamanho do Daema. O Narance é uma criança. Ele também tem uns ataques de raiva, mas é muito fiel aos amigos dele. O stand dele é o Aerosmith, um aviãozinho de brinquedo que tem o grande poder de dar tiro nas coisas. Ué, se funciona não tem mal nenhum. O Aerosmith também consegue detectar os seres vivos pela respiração, mas esse nunca dá certo porque sempre tem alguma coisa atrapalhando. E então tem o Fugo. Ele tem a calça furada, o stand dele é o Purple Haze, que tem o poder de ficar bravo e matar tudo que tá perto dele com vírus. E por fim, tem a Trish, que é a filha do chefe da Passione. Um detalhe muito interessante para esses dois. O grupo do Bucciarati recebe a missão de proteger ela, porque já rola o boato de que ela é filha do chefe. E, claro, já tem gente atrás da garota pra dar golpe no chefe. Nossa, que barbaridade! Quem iria querer dar golpe no chefe? Ela começa o anime sendo bem fechada emocionalmente, porque ela descobre do dia pra noite que é filha de um chefe da máfia e que tem gente atrás da cabeça dela. Essas coisinhas básicas que abala qualquer um. Mas daí acontece uns negócios, ela fica justificadamente pistolada e decide lutar junto com o grupo do Bucciarati. O stand dela chama Spice Girl e tem dois poderes. Ela consegue amolecer tudo que a Spice Girl toca. E 2, ela gruda a Wannabe de novo na sua cabeça depois de 15 anos. Também tem a tartaruga, que o stand é uma sala VIP pra eles usarem e esconder a Trish até chegarem no chefe.
é muito bonito, tá? Tem um frigobar dentro da tartaruga, gente. O resto dos personagens são os vilões. Basicamente, gente da Passione que acaba peitando o grupo do Bucciarati. Primeiro tem a Squadra Esecuzione, que em português significa carro da linguiça. Eles são o grupo de assassinos da máfia, ou melhor, eram, porque agora eles foram investigar sobre o chefe pra fazer mais dinheiro e acabaram se queimando. E que forma melhor de chegar no poderoso chefão do que indo atrás da filha dele? Então todo mundo fica num triângulo do ódio, que é um tentando matar o outro, que tá trabalhando pro um, mas esse um tá tentando matar o outro por escondido, e é uma zona muito legal. Na minha opinião, eles são o primeiro grupo de vilões de JoJo que dá pra se apegar, e o anime ainda fez o favor de expandir na história do grupo e mostrar por que eles estão atrás do chefe, e ficou muito interessante. E finalmente tem ele, o chefe! Ninguém sabe nada sobre o cara. Todas as ordens que ele dá pra Passione é por meio de intermediário, e por isso é tão difícil chegar nele. Mas não se preocupem, eu vou explicar tudo sobre o chefe e eu vou fazer isso rápido. Me dá 10 segundos e eu já consigo explicar tudo. O nome verdadeiro do chefe da Passione... E é isso! Deu pra todo mundo entender? Viu? Eu disse que ia ser rápido. Agora, vamos falar dela. Da bonita, da formosa, da adaptação. Toda vez que fecho meus olhos, eu acordo com minha honra manchada. Adaptação de JoJo. A adaptação de JoJo. O menor elogio que eu posso fazer aqui é que ela é boa. Agora, se eu for falar tudo o que eu penso... vamos parar aqui. A David Production já tá na jornada de animar as bizonhas peripécias de Jorge faz 7 anos. E por isso, a série é um dos melhores exemplos da qualidade do estúdio. O mangá já é ótimo, mas a DP honra muito bem o material original, dando tudo que uma adaptação de JoJo precisa ter. Eles usam muitas cores e tem até a troca do esquema de cores que acontece em algumas lutas, e é um traço forte e marcante do anime, as onomatopeias que se mexem, que a internet adotou como meme lá em 2012 e não largou mais, e claro, o ponto alto da série, as cenas de luta com muito movimento, ação e efeitos sonoros super bem colocados. Mas falando especificamente da adaptação de Vento Áureo, pra mim o anime foi tudo aquilo que eu sempre esperei que ele fosse. Eu li o mangá em 2015 e vocês já entenderam que eu amo Vento Áureo. E eu gostei tanto dessa parte que lembra o desespero do mangá? Eu li tudo em 4 dias e fiquei pensando, cara, eu quero viver pra ver essas lutas animadas. Isso é um poder incrível do anime de JoJo, ele te leva pro mangá por conta do hype e te traz de volta para rever as cenas, tamanha a qualidade da adaptação. São poucos animes que conseguem manter esse desespero do mangá versão boomerang. É um impacto bem notável. E na parte da Brisa de Ouro, a David Productions não só manteve a qualidade que deu renome pra série, ela fez muito mais. Teve um episódio feio e tem 3 recap no meio do caminho, mas tem 36 episódios legal. Para de reclamar. Algumas cenas simbólicas do mangá que todo mundo queria ver animadas foram adaptadas com carinho e material extra. Sempre que os protagonistas chegam em uma cidade ou ponto turístico da Itália, o anime coloca uma vista muito bonita do local. A censura de sangue, que é uma coisa chata do anime, foi retirada na hora que ela precisava ser. É uma luta aí que chove sangue e ficou muito bem feita no anime. Tem cenas de flashbacks e explicações que foram feitas especificamente pro anime e adicionam pra profundidade dos personagens. E daí tem a trilha sonora, que, mano, sabe quando você fica tão hypado escutando algo que você imita aquele gif do Midoriya criança na cadeira? A trilha sonora é aquilo. Tem músicas que colocam bem o tema de Itália ou pacing de ação quando precisa. Tem o tema do Giorno, que sempre que começa o pianinho você sabe que a cobra vai fumar. E daí vem as openings das engines. Batman, minha santa carochinha. São sempre pontos altos da adaptação de JoJo. Todo mundo antecipa horrores quando tá pra sair uma opening ou ending nova, porque elas quase sempre são boas. Mas aqui em Vento Áureo, elas são um caso peculiar. Comigo, foi mais ou menos assim. Opening! Nossa, que música sem graça. Fighting
Vitor! Ô, DP, eu acho que vocês colocaram a Chase de novo. Sousa, menino amigo, Engines! As endings são um caso mais bizarro ainda, porque sempre são músicas selecionadas pelo Araki. Coisa que ele escutava na época que ele fazia parte do mangá, que é o anime, e a David Production segue o que ele fala. A primeira ending é a Freaking You, do Jodeci. É uma música sobre um cara que pensa muito em uma mulher. É uma escolha estranha, mas colocaram ela desde o começo só pra trocarem ela depois do episódio da chupeta da vida e ficou muito bom. A segunda ending é uma música que chama Modern Crusaders do Enigma e com ela foi assim. Eu quero a Freaking You de volta. Stand up! Join us! Modern Crusaders are alive! Isso tudo foi pra dizer que em Ventuário as openings e as endings começam estranhas, mas você se acostuma com elas e passa a gostar. Pra mim, a adaptação de Ventuário é, como um todo, que nem a Mona Lisa. E quando eu tinha 10 anos e vi ela no meu livro de gramática, eu... Pode parecer um pouco rude, mas eu fiquei bem feliz. E pronto! Vamos pegar essas 9 páginas de babação de ovo minha pra Ventuário e ver como o anime se sai. Aí, meu irmão, bom dia ao caralho. Aqui é Grupo da Passione Jovem. Olha, eu não vou mentir, eu fiquei satisfeito pra caralho com o anime de Ventuário. Depois que você assistir sei lá quantos episódios de JoJo feitos pela David Productions, você sabe a qualidade do estúdio e que eles conseguem entregar algo muito bom. Animações bonitas, músicas que se encaixam bem nas cenas, material extra em relação ao mangá original, a lista vai longe. Como adaptação, o anime de Ventuário é excelente, mas o maior problema dele com certeza tá nesse algo que é adaptado. Como uma história, esse arco de JoJo parece mal acabado. Você sente que podia ter sido muito mais do que foi, é um potencial desperdiçado. A saída do Fugo, a descendência do Giorno, stands que podiam ter aparecido mais e isso tudo somado aos furos de trama que já são característicos de JoJo é pra deixar qualquer um triste. Mas é muito importante notar que nessa época em específico, o Araki estava passando por um período ruim na vida dele e admitiu em entrevistas que teve coisas que ele não teve a força de escrever na época. Como alguém que tem uma mísera experiência em escrever histórias, eu consigo simpatizar com ele e perdoar isso. Tem horas que as coisas simplesmente não saem. E se tratando do processo criativo, é sempre bom lembrar, o fator humano tem que vir antes de qualquer coisa. Então, história inacabada é o de menos aqui. E também dá pra perdoar isso porque o que o Araki sabe fazer ele fez muito bem na parte 5, que são personagens cativantes e lutas que te deixam grudado no que tá acontecendo. E inclusive, Ventuário marca um novo começo pra essas duas coisas nas partes que seguem. Depois de Ventuário, os personagens vão ficando cada vez mais humanos, com motivações mais reais e falhas que qualquer um pode ter. E as lutas vão assumindo patamares cada vez mais desesperadores, com mais sangue e morte, mas isso é muito bom. E é isso. Ventuário tem falhas graves no quesito trama, mas também não dá pra ignorar todas as qualidades que o arco tem. E se vocês me permitem, eu quero dar 2 notas pra Ventuário. Nota real, 8.5. Não parece um arco de JoJo, mas é um bom arco de JoJo, o que significa história falha, personagens bons e lutas excelentes. E agora, nota de consideração, 11. Por quê? Porque eu amo Ventuário, o anime tem a dancinha da tortura, a pistola do Mr. Roxa e o Giorno é o melhor JoJo. Acabou! Meu nome é Gabriel e eu tenho um sonho. O sonho de que você vai ficar até o fim do vídeo. E eu vou aproveitar e distribuir esse sonho pra quem ficar até o final. O quê? Só porque o anime é na Itália eu tenho que dar espaguete, pizza, risole? Ah, vai! Mas então, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, eu espero que você tenha gostado, eu certamente me diverti muito gravando esse vídeo,
Como você pode ver, eu empolguei um pouco pra fazer esse vídeo chegar nos 30 minutos. Eu sei que não é todo mundo que tem esse tempo de assistir um vídeo desse tamanho. Então, desculpa o tamanho do vídeo e eu vou tentar ser mais sucinto nas próximas review meia boca. Muito obrigado pro pessoal do Padrim, eu já falei várias vezes e volto a repetir. Eu não estaria aqui sem a ajuda de vocês, então muito obrigado. Agradecer, claro, também a quem assiste as review meia boca e insistiu por muito tempo na review meia boca de Ventuário. Eu espero que eu tenha conseguido atender às expectativas de vocês e obrigado pelo apoio como um todo. E agora um aviso meio chato, eu não vou ter como fazer vídeo nas próximas 2 semanas, mas assim que eu puder eu planejo fazer um vídeo rápido. Na semana do dia 16 eu vou tentar, mas para compensar eu vou tentar permanecer ativo no Twitter nesse tempo. E eu tô com uma ideia legal para interagir com vocês lá, eu falo mais nos comentários e num post que eu vou fixar. O roteiro do episódio Delta já tá rascunhado, então é só ajustar um pouco e já dá para começar a trabalhar. Eu sei que tá todo mundo pistolado com Pokémon, mas não se preocupa, eu também tô. E é isso. Desculpa pela minha ausência nas próximas 2 semanas. Eu volto quanto antes. Pode pegar o seu sonho. Grazie por ter me escutado até aqui. E arrivederci! Espera. Será que esse vídeo inteiro foi uma referência de JoJo?